falar, assim como foi incumbido a nós, falar um pouco sobre a fé, né? A fé, isso é muito importante, né? É um tema bastante importante e de muita relevância. Então queremos falar um pouco sobre a fé. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1º versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Por quê? Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, levando preso uma menina que ficou servindo a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante dos profetas que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaurasse da lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que, deveras, notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegou-se a ele o seu servo, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseste alguma grandes coisas, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e fica purificada. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assim. Muito bem, vimos aqui na palavra de Deus, irmãos, um grande milagre que aconteceu ali em Israel com o chefe do exército da Síria, né? Então este homem, ele era um homem, o segundo homem da Síria.
Primeiro era o rei, em segundo era ele. Ele era chefe do exército, comandava o exército, as batalhas ele ganhava todas. Então ele era um grande homem diante do rei Ben-Hadad. Mas ele tinha um problema insolúvel para aquela época. Aqui a Bíblia diz assim: porém ele era leproso. Tinha todas as qualidades: homem de guerra, respeitado, honrado, né? O segundo homem da nação, mas porém era leproso. E lepra naquela época praticamente não tinha cura, a não ser um milagre. Jesus andou curando alguns da lepra, né? E o leproso tinha que ficar fora da cidade. Ele só estava dentro da Síria. Por quê? Porque não era a terra de Israel. Porque na terra de Israel o leproso tinha que ficar fora da cidade e distanciado dos demais. Mas como ele estava lá, né, longe, em outro lugar, em outro país, a lei era outra. Então ele podia ficar ali junto com o seu povo. Mas não tinha cura. Ele estava bem vestido, né, sua roupa de soldado, né, mas embaixo daquela roupa tinha uma lepra que era incurável. E aqui Deus começou a trabalhar, né? Eles ganharam uma guerra e ele pegou uma menina de Israel e levou como funcionária dele. E esta menina chegou e disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse lá em Israel, lá tem o servo de Deus e ele seria curado. A mensagem daquela menina passou para a patroa. A patroa passou para o marido. E ele acreditou, ele creu. Ele teve fé na palavra da menina. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé veio para aquela mulher através da mensagem da menina. Então, irmãos, as mensagens que nós passamos, ela pode produzir fé em muitas pessoas. E essa fé é que vai ajudar cada um de nós a servir a Deus. É pela fé. A Bíblia diz assim, que pela graça sois salvos, mas é por meio da fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um dom que Deus nos dá. A fé é um dom de Deus. E nós conseguimos adquirir ela ouvindo a palavra de Deus. Então a salvação vem através da nossa fé. Quando eu ouvi aqui o irmão Nelson fazendo uma leitura ali dos dois alicerces, eu me lembrei, né? Os dois alicerces. Porque ali em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, está escrito: a fé é o firme fundamento, das coisas que nós não vemos, mas esperamos e cremos. A fé é o firme fundamento. Quando ele lia ali, né, sobre os dois alicerces, aí eu comecei a pensar, né, a nossa fé, irmãos, é o firme fundamento. Quer dizer, é a casa construída na rocha. O fundamento é que segura a casa. O fundamento, irmãos, a estrutura lá embaixo. Essa igreja está em pé porque tem um fundamento. Vem a tempestade, vem o vento e ela está em pé. Tivesse na areia, construída na areia, ela já tinha caído. Mas como tem um fé, né, esse firme fundamento que é a nossa fé é que vai nos dar o sustento. Porque quando nós temos fé, nós começamos a vencer os obstáculos, as lutas, as dificuldades, né? Que nós somos. Aqui
aquele que tem uma fé fundamentada, estruturada, né? Como eu disse, é como um bambu, sabe? Vem a tempestade, ele vai e encosta a ponta no chão. Passou a tempestade, ele volta, fica em pé novamente. Ele não arranca, não sai as raízes dele, né? Então assim, as lutas vêm, mas se nós estiver fundamentado na fé, nós conseguimos resistir às tempestades da vida. Porque tempestade, irmão, na vida, todo mundo passa. Todos nós vamos passar. Se você não passou, se prepare, vai passar. As lutas vêm. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quem já não passou por lutas e dificuldade e tempestade na vida? Que tem hora parece que a gente está para desistir de tudo, né? Mas se a gente tiver fundamentado na fé, né, a gente consegue. Passou as lutas, a gente está em pé novamente. Porque a fé vai nos dar esse sustento. Mas isso nós precisamos ter, irmãos. Se você acha que tem pouco, a Bíblia ainda diz assim: peça a Deus que Ele te dá mais. Peça a Deus. E nós precisamos desta fé para nós sobreviver aqui. O justo viverá da fé. Este foi um versículo que conseguiu convencer o grande reformador Martinho Lutero. O justo viverá da fé. Quando ele descobriu isto aí, ele conseguiu fazer a reforma. Então nós precisamos, irmão, de fé. Fé, podemos assim dizer, tem dois tipos de fé. Tem a fé natural e tem a fé salvífica. A fé natural, todos têm. Agora a fé para a salvação, né, é um dom de Deus. Essa nós precisamos adquirir ela, que é um dom de Deus. A fé natural, irmãos, é aquela fé, vamos dar exemplo, puseram um copo d'água aqui. Eu tenho fé que isto aqui é água, então eu vou tomar. Tomei, fiz bem, e a água. Eu usei aqui a fé natural. Se eu não tiver a fé natural, isso era um copo d'água. Será que é água? Eu pegar isso aqui. Se eu não tiver a fé natural, eu vou levar num laboratório, fazer um exame para ver se não é veneno. Por quê? Porque eu não estou usando a fé natural. Mas como eu tenho, todos têm a fé natural, você dá uma olhada, é água. Você toma por fé. Não, eu sei, é água. Mas você não... É água porque puseram aí. Mas se puseram alguma coisa que não é água, você vai tomar crendo que é água. Então a fé natural, essa a gente usa. A gente não vai pegar um refrigerante, não vai pegar alguma coisa no mercado e vai examinar se é aquilo. A fé natural, sem ela a gente não vive. Mas a fé salvífica é diferente. Essa é um dom de Deus e essa fé é que nos segura. Por quê? Porque nós cremos naquilo que não estamos vendo. Isso é fé. Crer naquilo que não está vendo. E esperamos as bênçãos de Deus. Quantos chegaram aqui à frente já para receber oração? Vem com fé e sai daqui curado. Porque exercitou sua fé. Assim nós tivemos já muitas experiências em nossa vida. E assim aconteceu com Naamã, né? Então, esse homem, ele era de muito sucesso, né? Mas ele tinha esse problema. E se nós analisarmos na vida espiritual, tem muitos e muitos leprosos espiritualmente. A Bíblia chama o pecado de lepra. E às vezes tem muitos que estão nessa situação e precisa de fé para sair dessa situação. Assim como este homem,
a situação que ele estava, ele não podia abraçar sua esposa, não podia abraçar seus filhos, porque é uma doença contagiosa. Ele não podia ficar muito no meio da sociedade, ele era meio distanciado de tudo. Quantos pais, quantos maridos já não está mais podendo abraçar a esposa, com pecado dentro de si. Às vezes pessoas na igreja, até orando, às vezes cantando e participando de alguns conjuntos, mas se ele tirar, como aquele homem, Naamã, ele tirava a roupa, embaixo da roupa tinha uma lepra. E muitos, se tirar a máscara, lá no coração tem essa enfermidade. E isto, irmãos, só sai pela fé. Só Jesus que cura. Só Jesus que pode curar. E Jesus está aqui nesta noite. Se tiver alguém, Jesus quer curar. Ele está te dando fé, né? Você vai sair daqui glorificando a Deus, né? Pode chegar em casa e dizer, abraçar a esposa, abraçar as crianças, abraçar os filhos, abraçar o amigo, que você não vai contagiar ninguém, vai sair curado em nome de Jesus, né? E este homem, ele estava nesta situação, mas ele precisava de cura. Ele precisava entrar no rio de Deus. Ele precisava entrar no Jordão, né? E ele até que não queria, mas ele acabou aceitando a proposta, porque alguém disse para ele, olha, se você se pedisse coisa mais complicada para você, você não faria? Agora, mergulhar no Jordão, isso aí não é coisa difícil, faça isto. Então aqui, ele começou aqui, irmãos, agora colocar a fé em ação. Então, para colocar a fé em ação, exige-se alguma coisa de cada um de nós. É como eu acabei de dizer aqui, pessoas que às vezes vivem até em pecado. Então ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que ter uma renúncia. Então, aqui, ele deu o primeiro mergulho no Jordão, podemos dizer assim, é um mergulho da renúncia, né? Então ele teve fé para dar esse mergulho, para renunciar. Primeira coisa, renunciar aquilo que estava errado na sua vida. Mas para isso tem que ter fé. Mas ele teve essa fé, ele foi até lá, então foi o mergulho da renúncia. Porque para entrar na água, Naamã, ele teve que assumir a sua enfermidade, assumir a sua miséria, assumir a sua lepra, expor a sua necessidade. Então ele teve que mostrar tudo aquilo lá, sabe aonde? Diante daquele seu servo que ia acompanhando até lá, que era inferior a ele, diante do povo que foi a ele até o Jordão. Ele que vivia dentro de uma farda, teve que tirar aquela farda para dar o primeiro mergulho, se expor, podemos assim dizer, se expor à humilhação. Ele teve que abaixar, sair do seu posto que ele estava de chefe do exército, irmãos. Ele teve que renunciar a tudo isto aí, para ele poder mergulhar no Jordão. E para isso ele teve que ter fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não faria isso aí. Ele falava, eu não vou ficar isso assim, né? Nessa situação, diante de pessoas inferiores a mim. Eu sou o chefe do exército, eu sou o segundo da Síria, eu não vou fazer isso. Mas houve a renúncia. Renúncia, ele renunciou, né? Toda a sua posição, né? Então, às vezes, irmãos, dentro
de alguém, não tem aquela lepra exposta ao corpo, mas lá dentro, a falta de perdão, a mágoa que está lá dentro do coração, o ódio, a inveja e tantas outras coisas mais que nós poderíamos citar aqui nesta noite, como uma lepra espiritual que está atrapalhando a vida espiritual das pessoas. E para isso, irmãos, é necessário fazer uma renúncia. Para fazer essa renúncia, você tem que ter fé. Se não tiver, você não consegue renunciar. Aquele um fez, me maltratou, estou magoado com ele. Ele que me maltratou, eu nunca vou perdoar ele. É uma enfermidade, está lá dentro. E tem que ter fé para essa enfermidade sair. Tem que, às vezes, haver humilhação. Então, cada um, irmãos, na vida material nossa, às vezes nós damos o que nós temos. Damos o que temos. Como aquela mulher que ela crente, evangélica, a vizinha não gostava dela, mandou lá, provocando, mandou um estrume de animal para ela, e ela pegou, devolveu umas belas flores. Aí a vizinha perguntou: mas escuta, eu mandei tal coisa para você, e você tem coragem de me mandar um vaso de flor? Ela disse assim: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se você tiver fé, se você tiver coração bom, se você não tiver mágoa, não tiver inveja, irmãos, você só dá coisas boas. Isso, o que produz isso? É a fé. A fé que nós temos, a fé salvífica, aquela que um dia tem nos alcançado. Então nós precisamos, irmãos, exercitar essa fé. Isso se faz todo o dia. Então, aqui ele deu o mergulho. O segundo mergulho foi ainda outro mergulho, o mergulho da fé. Ele creu na palavra daquela menina e ele foi procurar o profeta. E na casa dele, eu sei que ele deixou a esposa, ele deixou filhos e foi até Israel procurar o profeta. E chegou lá, ele não foi bem recebido, mas ele foi com fé que ia receber as bênçãos de Deus. Ele foi com fé, porque ele chegou até a levar presente lá para o rei de Israel, e depois passando para o profeta. E na casa dele, ele era um leproso. Uma certa feita, um senhor, ele ia andando pela rua, aí ele ouviu um barulho dentro de casa, de uma casa. Ele saiu para ir pagar umas contas de água, de luz. Ele ouviu uns barulhos. Ele disse o seguinte: olha, eu acho que é uma casa de crente ali. Porque ele passou, eu ouvi aquele barulho, mas ele passou, estava escrito assim: propriedade exclusiva de Jesus. Aí ele disse: olha, uma casa de crente aí. Aí ele subiu, a hora que ele vinha voltando, ele falou: vou passar ali de novo, para ver. Aí ele escutou o barulho de longe. Eu acho que estão orando. Pelo jeito estão orando ou estão cantando. Olha o barulho. E ele foi se aproximando. Quando ele chegou perto, irmãos, ele viu que estava um barulho, não era de oração e nem de hino, irmãos. Era um casal que estava se detonando um com o outro lá, Aquela briga que estava lá, palavrão, Aí ele deu uma olhada e disse o seguinte: propriedade de Jesus, mas alugada pelo demônio. O demônio que está morando aí, Irmãos, nossa casa é propriedade de Jesus.
E Jesus que precisa estar morando em nossa casa, irmãos. Mas para isso, irmãos, nós temos que renunciar muitas coisas e ter fé. Para essa nossa estrutura, que é fraca, não se abalar. Porque temos que estar alicerçado na fé. Então a fé é que nos segura. É o firme fundamento, irmãos. É a nossa fé. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, aumente a minha fé, me dê mais fé. Eu preciso de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, desta fé. E aquele que tem fé, irmãos, ele tem visão, ele enxerga longe. A fé em Deus, a fé nas coisas de Deus, a fé espiritual, essa fé salvífica, se ela for enxergar só as coisas daqui, não resolve, mas ela vê as coisas espirituais, ela vê longe, ela vê além da lógica. A lógica é uma coisa, ela vê além da lógica. Quem não tem fé vê as coisas pelo lado material. Quando Leonardo da Vinci, ele pintou o quadro de Santa Ceia, irmãos, ele pintou, o primeiro quadro que ele pintou o quadro de Santa Ceia, todos os discípulos, todos ali reunidos, e ele celebrando a última ceia, Jesus no meio, e ele pôs uma mesa assim, e pôs uma toalha muito bonita, e quando ele estava acabando de pintar, ele terminou de pintar, ele apresentou aquele quadro. Aí o pessoal deram uma olhada e falaram: mas ficou muito bonito esse quadro que você pintou, ficou uma perfeição. Olha que toalha bonita, coisa mais linda essa toalha. Olha que mesa bonita, coisa mais linda essa mesa. Essa toalha aqui, olha, você caprichou nela. Aí ele pegou aquele quadro e quebrou. Ele falou: eu fiz isso aqui para quem olhasse e visse Jesus. Mas vocês estão olhando para a toalha, tá? O que é isso? Falta de fé. Nós precisamos olhar para Jesus, não olhar para a toalha. Tem muita gente olhando para a toalha, olhando para coisas insignificantes, irmãos. O crente precisa olhar para Jesus, precisa ter fé. Olhar para Jesus. Nós precisamos disso aí. E para isso você tem que ter fé. Então, aqui nós vemos o mergulho que ele está dando. O mergulho da gratidão. Ele começou a agradecer a Deus. Ser curado, já começou a agradecer a Deus. Ele levou como gratidão 350 quilos de prata, 74 quilos de ouro, levou vestes de festivais, e tudo em agradecimento já pela cura que ele ia receber. Olha a fé. A sair da sua casa, a sair da sua terra, ele já começou a levar, já começou a agradecer, irmãos. Quem tem fé, irmãos, ele já começa a agradecer a Deus antes dele ser curado, antes de o problema ser resolvido, ele já começa a agradecer a Deus, ele começa a enxergar longe. A nossa visão vai até ali no horizonte, a nossa visão material. Uma visão espiritual, ela passa o espaço sideral, ela passa por todos os lugares, ela chega no trono de Deus.
A visão espiritual nossa, ela vai longe. E é isto que nós precisamos. E nós precisamos, irmãos, conhecer. A nossa fé tem que conhecer um Deus grande, não um Deus pequeno. Tem que conhecer o nosso Deus, irmão, ele é grande. E nós vemos isso pela fé, que não existe outro maior que ele. Uma certa feita, um menino perguntou para o pai: pai, que tamanho é Deus? Aí ele falou: Deus é muito grande. Bom, aí ia passando um avião. Aí ele deu uma olhada. O pai falou: que tamanho é aquele avião? Aí ele falou: é desse tamanho o avião. O pai pega o menino, leva no aeroporto e mostra um avião. Falou: esse aí é o avião. Pai, mas esse é o avião? Mas não é desse tamanho? Ele falou: não, é do tamanho que você está vendo. Você está vendo um avião desse tamanho porque você está longe dele. A hora que você chegar perto dele, você vai ver o tamanho que é o avião. Irmãos, quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais grande nós vemos ele. O tamanho de Deus, às vezes, irmãos, se nós vemos ele pequeno porque nós estamos longe dele, mas quando chegamos perto, irmãos, pela fé nós chegamos perto, vivemos perto dele, nós vemos um Deus grande. Mas isso, irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé. Então, assim que aconteceu, né, com este homem, né? Então ele deu, aqui nós vemos que ele deu o mergulho da obediência, irmãos, né? Quando ele deu um mergulho da obediência, ele obedeceu a voz do profeta. Vai no Jordão e mergulha 7 vezes lá. Ele foi. Quando ele chegou no Jordão, ele mergulhou uma vez, 2 vezes. Olha, a lepra continua. Se ele não tivesse fé, ele desistia logo na segunda vez. Mas como ele teve fé, ele mergulhou 4, 5, 6. Na 6ª vez ele olhou: e agora? É a última. Será que vai acontecer? Será que você é curado? Mas ele falou: vou ser curado. O profeta disse, ele creu, ele teve fé. Eu vou dar o último mergulho e vou sair daqui curado. Quando ele deu o último mergulho, saiu curado. A sua pele como pele de uma criança. O mergulho da fé. Se ele desse 2, 3, 4, 6 mergulhos e parasse e desistisse e não tivesse fé, ele ia sair de lá, voltava leproso para a sua terra. Mas a fé que ele depositou no profeta e depositou em Deus, no Deus de Israel, fez com que ele saísse curado. Mas ele aqui, ele obedeceu o mergulho da obediência até o último mergulho. Talvez estamos precisando dar o último mergulho para resolver algum problema difícil. Já mergulhou uma vez, 2 vezes e está difícil, irmãos? Vai até a 7ª vez, né? Que Deus vai te dar vitória. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem em nossa vida porque nós não sabemos agradecer a Deus. E vemos aqui que esse homem agradeceu a Deus. Ele já começou a contribuir antes de se converter. Ele obedeceu a Deus. As nossas palavras, irmãos, ela tem poder. A nossa fé, ela tem poder. Então nós temos que fazer as coisas por fé, irmãos. Tem pessoas levando para o lado material. Tem pessoas, às vezes, que está trabalhando, lutando, as coisas parecem que não está indo bem. Olha, é o seguinte, eu ganho meu salário. Meu salário é uma mixaria. Eu recebo dia 5, no dia 7 já acabou o dinheiro.
né? É uma mixaria. Chega em casa, fala com a esposa. Olha, que mixaria que eu recebi. Ela falou, isso não vale nada, né? Nem compensa um salário desse. Irmãos, o inimigo, ele conhece a Bíblia. E onde duas ou mais pessoas concordarem aqui na terra, será feito. Se você falou que o teu salário é uma mixaria, não vale nada, recebe dia 5, dia 7 você está sem ele. Irmãos, pega o teu salário, agradeça a Deus pela fé, Senhor, estica meu salário até o próximo mês, para que quando chegar no final, ainda eu tenha dinheiro. Abençoa o teu salário pela fé, irmãos. Você vai ver que as coisas vão mudar. Quando você faz isso, irmãos, fazendo isso aí, você vai ver que Deus vai abençoar aquilo que você ganha. Porque se você e tua esposa e teus filhos concordarem, é registrado no céu, é confirmado no céu. Se vocês discordarem, também é discordado. Vai ser mixaria, não vai valer nada. Irmãos, exercite tua fé. Precisa de fé. Precisamos disso aí. E às vezes muito passando por muitas dificuldades, irmão, por causa disso aí. Porque o teu salário, irmão, ele, se você tiver com Cristo, ele faz por fé, ele vai esticar, ele vai alcançar. Se você não fizer, irmão, esse mês você pagou a conta. Deu apenas para fazer uma comprinha. No mês que vem só vai ser o carrinho. Não vai poder pôr nada dentro do carrinho. Isso é falta de fé. Tenha fé, irmãos. Coloque a fé em ação. Vamos exercitar isso aí. É um dom que Deus nos deu, irmãos. Vamos pôr em prática essa fé. E assim esse homem fez. Ele já levou muitas coisas lá, né? Pro profeta. Então aqui, ele deu também aqui o mergulho da humildade. Ele deu o mergulho da perseverança. Perseverar. Quantas vezes foi preciso mergulhar no Jordão, ele mergulhou. Quantas vezes você precisar mergulhar no Jordão, mergulhe. Não desanime. Se a sua fé está alicerçada, né, em coisas só materiais, não vai, mas se alicerça em coisas espirituais. Teve um mergulho, irmão, da perseverança, e um mergulho, irmão, que ele se rendeu a Deus. Foi o último mergulho. Eis que ele disse aqui, no 7º mergulho: eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Não há Deus senão em Israel. É a perseverança, irmão. Tem que perseverar quantas vezes for necessário. Tinha aquela formiguinha que ela estava tentando, pôs um carocinho de feijão lá no... Como elas carregam, né? Tentou passar o muro do lado de lá, não passava. Tentou, irmãos, 69 vezes que caía, mas na de 70 vezes ela conseguiu. Fé, perseverança. Perseverou, né? Até conseguir. Irmãos, persevera. Não importa se você foi até uma altura, não deu certo. Tocou mais, não deu certo. Mas persevere. Não pare. Então aqui, este homem, ele obedeceu e falou: não há Deus maior do que o Deus de Israel. Naamã aqui, ele se rendeu a Deus, ele sendo um general do exército, diante do Senhor dos exércitos, ele se humilhou. Ele era soldado do rei Ben-Hadad, mas diante do rei dos reis, ou seja, do general Jesus Cristo, aqui ele se humilhou. Do Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Aqui ele se dobrou diante do Deus de Israel. Então ele deu o último mergulho, se rendeu a Deus, e aqui ele saiu curado.
de Israel providenciou o que eles precisavam. Ele não perdeu a oportunidade de colocar sua fé em ação. Ele chegou leproso, voltou curado. Chegou perdido, voltou salvo. Chegou idólatra e voltou adorando a Deus, porque Deus trabalhou na vida deste homem. Isto é fé em ação. E nós precisamos sempre estar exercitando esta fé. Ele foi até as últimas consequências ali, mas ele recebeu as bênçãos de Deus, ele podia ter questionado mais alguma coisa, mas ele colocou a fé em ação. Não questione contra Deus. E tem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós que precisamos fazer. Ele precisou. Eu pergunto assim: quantas vezes Deus mergulhou no Jordão? Nenhuma. E ele? 7 vezes. Deus fez o impossível, curou a lepra, mas o mergulho foi ele que teve que dar. E é isso, irmãos, na nossa vida. Tem coisas que Deus faz, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Tem aquilo que nós precisamos fazer. O mergulho nós temos que dar, porque o mergulho nós conseguimos. Então, Deus, Ele trabalha em nossa vida. Quando houve a ressurreição de Lázaro, o que Ele fez? Vai lá no túmulo de Lázaro e tire a pedra. A pedra eles conseguiam tirar. A ressurreição era pela fé. Jesus é que ia fazer. Então a pedra, irmãos, nós que temos que tirar. Às vezes tem pedra dentro de nós. Nós que temos que remover essa pedra que está dentro de nós, para sair tudo aquilo que não é bom, né? Aí o Senhor faz um milagre. Aí Ele ressuscita vidas. Ele transforma vidas. Mas isto é porque colocamos a nossa fé em ação. O povo deram. Qual foi a ordem de Deus? Para cair os muros de Jericó. 7 voltas na cidade de Jericó. E o que o povo de Israel fez? Josué pegou o povo e colocou a dar volta. Eu pergunto, quantas voltas Deus deu em volta da cidade? Nenhuma. O povo teve que dar volta. Mas e os muros? Os muros, os homens não conseguiam derrubar, mas Deus derrubou. Então o milagre, irmãos, é com Deus. Mas só caiu os muros porque eles tiveram fé. Nós vamos dar volta na cidade e cremos que os muros vão cair. O que é isso? É fé. A fé é crer naquilo que nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor já está fazendo e nos abençoando. Irmãos, vamos colocar sempre a nossa fé em ação. Nós precisamos disso aí. Sempre, né? Bem alicerçado. E que Deus, irmãos, nos abençoe. E sempre pedindo, Senhor, dai-nos mais fé. Amém. Deus abençoe. Senhor Robson. Nós vamos agora dirigir uma oração a Deus, então, irmãos. E nesta oração, irmãos, nós queremos ver cada um dos irmãos colocando a fé em ação. Qual é o teu problema? O que está acontecendo? Você precisa de uma solução. Você precisa resolver algum problema. Parece que é impossível. É impossível para nós, mas para Deus não é. A nossa fé, a própria Bíblia diz, a fé remove montanhas, né? Então a nossa fé, irmãos, ela alcança o impossível, porque Deus opera através da nossa fé, viu? Então, você pode agora estar orando junto comigo, recebendo as bênçãos de Deus. Coloque a tua fé em ação e diz assim, Senhor, resolva o meu problema.
Eu quero tirar agora a pedra que está dentro de mim. Eu quero tirar as mágoas. Eu quero tirar, às vezes, aquela falta de perdão, né? Agora eu quero mudar a minha vida. Senhor, ajuda-me a fazer isto. Me dê isto, né? Eu quero te servir, eu quero colocar minha fé em ação agora. Ajuda na minha fé. Eu sei que Deus, Ele vai fazer obra na tua vida. Vai fazer esse milagre aqui nesta noite. Aquilo que você não está conseguindo sozinho, a tua fé vai alcançar. Porque o nosso Deus, que nos deu essa fé como um dom, né, Ele vai operar grandemente e realizar o milagre. E cremos nisso, Senhor. Senhor amado Deus, glorificado é teu santo e bendito nome, ó Pai. Agradecemos pelas bênçãos, pela vida. Agradecemos por esse dom maravilhoso, o dom da fé, que tem nos segurado, nos alicerçado até agora. Senhor, continue nos abençoando, nos dando mais fé. Senhor, abençoando todos que aqui estão, tirando, Senhor, as pedras, as mágoas, a falta de perdão, o ódio e outras coisas mais, às vezes, que está atrapalhando a vida espiritual. Senhor nosso Deus, nesta hora nós declaramos as bênçãos, Senhor, sobre cada vida, que cada um tenha força, tenha disposição, tenha coragem e já esteja agradecendo a Deus, agradecendo a Ti, ó Pai, pelas bênçãos, pelo milagre e pela fé que está adquirindo agora, aumentando a fé de cada um. Senhor nosso Deus, nós pedimos esse milagre, Senhor, a todos que aqui entraram nesta noite, e que o Senhor esteja fazendo, Senhor, grandes maravilhas aqui entre nós. É o que nós pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.